Representa no nosso calendário português o ano de dezembro. Quando nós falamos no capítulo de número 2 e o versículo de número 1, nós vimos andando aqui no ano de Nissan. Nissan representa o mês de março. Então Neemias ele passa 4 meses de oração, de jejum, falando com Deus, se preparando, se consagrando, para que Deus tomasse uma providência na sua vida. Até porque quando Hanani ele chega à fortaleza, a Bíblia diz que Neemias ele foi criado em um cativeiro, ele nunca pertenceu a Jerusalém. Apesar de ser judeu, apesar dos seus irmãos estarem em Jerusalém, ele nunca colocou seus pés na cidade de Jerusalém. Porém, a Bíblia diz que na chegada de Hanani, Neemias ele prepara o seu coração e faz uma pergunta: como é que está os meus irmãos em Jerusalém? A Bíblia diz que Hanani olha para Neemias e diz: Neemias, eu não tenho nenhuma notícia boa para te dar acerca de Jerusalém e acerca dos que restaram do cativeiro da Babilônia. Jeremias ele narra essa história, que quando o rei sitiou Jerusalém, levou cativo o que estava em Jerusalém para a Babilônia, e esses que restaram voltaram a Jerusalém. Porém Neemias, criado em cativeiro, se preocupava com a situação dos seus irmãos. E a Bíblia diz no capítulo de número 1, versículo diante, que Neemias faz uma pergunta a Hanani acerca dos irmãos. E ele diz: olha, os meus irmãos estão em opróbrio, eles estão em miséria. Primeira coisa que eu queria destacar nessa noite é que Jerusalém fazia 90 anos que estava dispersa. Jerusalém fazia 90 anos que ninguém tomava uma providência. Precisava de uma libertação. Temos um culto de libertação. Precisava de um agir de Deus na vida dos israelitas. A Bíblia diz, e a história sagrada também nos diz, e eu creio nisso, que Jerusalém, as portas já não existiam. Porque se nós procurarmos dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar muitas portas em Jerusalém. Por que não dizer a porta do peixe? Por que não dizer a porta do gado? Por que não dizer a porta do monturo? E etc. Porém, em Jerusalém não existiam mais essas portas. Os juízes que julgavam em Jerusalém não mais julgavam. Segundo a história, os ladrões salteavam, entravam em Jerusalém, saíam de Jerusalém, arrancavam as plantações de judeus, levavam, saqueavam tudo, e o povo vivia sem fazer nada. Mas o que fazer? Deus levanta Neemias agora, num período de 4 meses, para falar com o rei. Mas por que falar com o rei se ele nem estava ouvindo ao rei? Mas para falar com Deus, para ver uma libertação, para ver uma resposta de Deus, é necessário que primeiro haja oração. Primeira coisa que tem que existir no crente para receber a bênção, para receber a libertação, tem que passar um período diante dos pés do Senhor, para que o Senhor te use, para que o Senhor me use, para que o Senhor te dê palavra, para que o Senhor te use no louvor, para que o Senhor te use em profecia. É necessário que você entre em 4 meses como Neemias, e Neemias agora nos ensina um segredo para o dia de hoje: oração. Não existe libertação. Glória a Deus. Sem primeiro Aleluia. Jerusalém estava com muitas igrejas hoje abandonadas. Oh, glória. Jerusalém estava com muitas igrejas hoje, os pastores se constituindo, a igreja não obedecendo aos pastores, o povo de Jerusalém estava tudo desviado. Neemias ele chega no período de 4 meses, ele chega com a bandeja do vinho, ele chega com o rei Artaxerxes, com o seu semblante triste, olha para o rei olha para ele, não era como antes de Neemias: por que está triste o teu semblante? Ele diz: como eu, ó rei, não posso estar triste, não posso estar cabisbaixo, se a terra dos meus pais está uma desgraça. Desgraça de Davi é uma pessoa que não tem graça. E Neemias pede para restaurar, libertar o povo de Jerusalém. Uma das coisas que eu gostaria de deixar bem claro nesta noite, para quem estuda livros, é que Neemias ele agora percorre 1.500 quilômetros. Neemias ele não vai de barco, Neemias ele não vai de avião, Neemias ele não vai de charrete, Neemias ele não vai de cavalo amarelo, não. Neemias ele pousa
existem alguns remanescentes que não negaram a sua fé